Bom dia a todas os bem-vindos. Mais um encontro do NEAD. Antes de avançarmos, alguns recados coloquiais. Eu sei que a maior parte de vocês já conhece. Nós estamos com as inscrições abertas até 5 de outubro para fazermos o resumo expandido, ou os artigos. E quando ficar pronto, para quem não conhece, vai ter a revista, vai ter o e-book e tem o livro físico. Isso aqui vai ter também para quem quiser. Tem o e-book, que é acesso a todos. O e-book tem o ISBN e o livro físico também. Então, se você não conheceu, você já conheceu, né? Não conheceu ou já conheceu? Então, dê uma olhada. Vocês vão ver que nessa publicação estão os artigos e os resumos. Os artigos e resumos. Então, por isso, é uma publicação internacional. E isso significa que, tanto para alunos de mestrado, graduação, doutorado, isso conta muito, né? Na nova pontuação. É um evento internacional. Ainda como forma de avisos paroquiais, vocês viram que está pronto o livro de 80 anos da ONU. O livro de 80 anos da ONU está pronto. Nós devemos receber essa semana, mais tardar na próxima semana, os exemplares. E nós vamos ter eventos vinculados à OAB para a divulgação dessa obra. Nós vamos pegar a parte, são duas comissões que estão trabalhando, a Comissão sobre Liberdade Religiosa e a Comissão de Direito Internacional. As duas comissões estão trabalhando na concretização desse evento, que daí aproveitamos faremos o lançamento oficial da obra. Também bem interessante. Da mesma forma, nós temos aí rotas de integração. Tem outro evento, que é em Foz do Iguaçu, lugar inóspito, realmente no meio do nada, muita água. Então, mas vai ser lá, tudo bem, vai ser o evento está lá. Eu já reservei o espaço para isso. Então, não estava tão caro a passagem. E dá para fazer também, se quiserem se habilitar para a apresentação lá. Também é um resumo expandido, também vai ter publicação. Quem está patrocinando lá é a Itaipu, juntamente com a Fundação Araucária. Então, isso é algo que promete ter um bom retorno também. Finalmente, temos a questão do nosso congresso. Eu, por enquanto, mandei para o Conselho de Monitores, ao Conselho de Monitores, para eles terem ideia do andamento disso. Falta a confirmação de um dos palestrantes, que tem que mandar o tema, os outros já mandaram. Eu fiquei muito feliz, né, porque eu faço o convite e teve o retorno imediato. Nós vamos ter aí tanto o Sidney Guerra quanto o José Foto da Costa, também o Marcos Wachowski, que vai, e outros nomes importantes que nós unimos o útil ao agradável ao fazermos dessa maneira, criando vínculos, né? Como dos 80 anos do NEAD, da ONU, esses 80 anos da ONU, 80 anos do NEAD demora um pouquinho, mas 80 anos da ONU, nós temos aí
é uma obra resultante de 3 grupos de pesquisa. Três grupos de pesquisa que se uniram para publicar. Então, tanto o grupo do Vale do Sino, em São Leopoldo, quanto o Lepadia, quanto o NEAD. Nós três, isso também conta muito, né, de atividades cruzadas dessa maneira. É interessante para vocês e até para a divulgação. Então, temos uma porção de coisas agora, no mês de outubro. Eu espero. Está quase pronto o teu resumo expandido? Não tanto. Não tanto. O de vocês? Quase pronto o resumo expandido? A diferença é que quem é do NEAD vai ser obrigado a fazer um resumo expandido. Eu estou obrigando vocês a enriquecer o currículo. Não, eu não quero enriquecer o currículo. Bom, então faz só um curso da faculdade, mas o compromisso aqui é exatamente que a gente cresça. Eu estou, acho que hoje não tem ninguém que está trabalhando comigo. Nós vamos, a minha apresentação vai ser juntamente com a da professora Célia no dia 27. E já fizemos a reunião, a divisão das atividades, também está avançando. Mas quem dá o show não somos nós, professores, são os alunos. Sempre são os alunos. Porque aqui, qual é a ideia? Preparar vocês. Preparar vocês, enfrentar. Não é fácil tomar puxa, preparar toma tempo, realmente faz com que nós deixemos de aproveitar finais de semana inteiros, mas compensa. São coisas que compensam. Sempre digo, e está gravado aqui, está gravado várias vezes, existe a questão de escolha, não é eu quero, mas não posso. Só existe escolha quando eu posso, mas não quero. Aí é uma escolha. Aí é uma escolha. Então, o fato de você estudar, avançar, ter um bom currículo, isso alarga horizontes e alarga oportunidades. Você tem mais oportunidades para participar, para apresentar. Isso não tem preço. Isso não tem preço. Antes do começo da nossa apresentação de hoje, estamos discutindo. Professor, não fica chateado se eu estiver fazendo tentar o doutorado em outro lugar. Não fico. Não fico. Não é isso. Embora, claro, meu ego não é tão forte nesse sentido assim, mas claro que eu gostaria que estudasse comigo, mas você tem que buscar o espaço. E esse espaço vai ser obtido através da conquista aqui. O enriquecimento, que vocês sabem, quem fez o mestrado, quem fez o doutorado aqui, sabe a diferença do resultado do currículo de vocês em relação aos eventuais candidatos. É gigantesco. É gigantesco. Por quê? Porque você já tem publicações, você já tem a experiência de falar, já tem a experiência de apresentar, tem a experiência de publicar e estudar de forma concatenada. Isso não tem preço. O NEAD ele é uma grande tábua redonda. As apresentações aqui não são apresentações estilo palestras. Elas são apresentações em que há troca de informações. Você tem perguntas, você tem dúvidas, você faz lança a pergunta, lança as dúvidas, e não precisa ter medo. A questão do esclarecimento é sempre importante. Sempre importante. E o objetivo maior é o crescimento de todos. Por isso nós temos 26 anos. Por isso o nosso grupo é o mais antigo grupo de direito internacional do Brasil em funcionamento contínuo. Em funcionamento contínuo. Nós somos o mais antigo. Eu espero que continue no futuro, mas quem vai fazer o futuro são vocês. As próximas gerações. O trilhar não é um trilhar fácil, mas é um trilhar que abre
um universo de oportunidades. E, em razão desse olhar, hoje também temos uma apresentação da doutoranda Lígia Pecal e da acadêmica Iva Avni, parte, fruto exatamente desse crescimento, imagine, conseguiu uma bolsa para estudar alguns meses na Itália, concorrendo com várias pessoas, o trabalho foi escolhido, e esse trabalho é escolhido como fruto da produção acadêmica. Isso faz diferença, isso faz diferença. O ingresso nas melhores universidades, nós não perdemos para ninguém. Nós não perdemos para ninguém. E o trabalho de hoje é o resultado disso. Embora esteja hoje estudando na Federal, continua vinculado ao grupo, evidente que continua, porque aqui é uma troca de experiências e que ajuda todo mundo a crescer. Então, é com uma satisfação enorme que eu convido a Lígia e a Iva para apresentar um tema que para nós é importante em vários aspectos. Vocês não estudam, não sei como é que está hoje na graduação, vocês não estudam dentro do direito empresarial, a propriedade intelectual, dá tempo para estudar? Não dá tempo para estudar. Pois é, vocês nem estudam um tema que é de vital importância. E pelo menos dá para estudar um ano inteiro, que é o Código de Propriedade Intelectual, o Código de Propriedade Industrial, e no Código de Propriedade Industrial, de 96, acaba tendo novidades importantes. A maneira como o Brasil entrou é uma maneira discutível, ele acabou se antecipando, podia ter feito como a Índia, mas nós quisemos apressar as coisas, mas não tem problema. Essa discussão, que ela é remontada na substituição do Código de 71 para 96, ela deu peso para vários aspectos a serem analisados. E neste acordo, que quem sabe, a tua experiência lá deve ter sentido, que deva ser concluído talvez até o final do ano, quem sabe, o acordo de livre comércio entre a União Europeia e Mercosul, um dos aspectos relevantes ao lado de questões relativas aos produtos agrícolas, à questão climática, à questão ambiental, sem dúvida nenhuma, são as indicações geográficas. São critérios diferentes e que a expertise da Lígia e da Iva vão destrinchar para vocês hoje. A palavra é tua. Obrigada, professor. É sempre um prazer apresentar aqui no NEAD. E tudo que o professor falou, nossa, realmente é muito verdade. Eu consegui essa bolsa para estudar fora e com base no meu currículo do mestrado que eu fiz aqui na casa, nessa filha da PUC. E, assim, realmente é um destaque muito grande. É realmente um programa de excelência, então quem pensa em fazer mestrado é realmente uma excelente opção. E também queria agradecer a Rita, que aceitou o desafio de falar hoje. E foi muito legal que eu comecei a estudar propriedade intelectual quando o Marcos Souza foi apresentar no NEAD. Aí eu me interessei e ele falou, fale sobre o acordo TRIPS, um pouquinho sobre propriedade intelectual. Aí eu comecei nessa pontinha e descobri esse mundo, né, que é um mundo à parte. E hoje eu passei o bastão, fiz isso com a Rita, falei, fale um pouquinho sobre o TRIPS, um pouquinho de PRI. Então vai ser bem legal e esse que é a grande vantagem do NEAD, né? A gente vai aprendendo, vai compartilhando o conhecimento. Qualquer dúvida vocês perguntem, podem interromper, curiosidades, não precisa ser extremamente uma pergunta, né? Uma questão que vocês queiram levantar. Então hoje eu vou falar de indicações geográficas, mais focado em que, assim, algumas diferenças do Brasil, da Itália, da União Europeia, porque o meu mestrado foi sobre o acordo Mercosul-União Europeia, que esperamos que saia esse ano ou em algum outro momento. E a principal diferença, a principal novidade que tem no capítulo de propriedade intelectual é sobre indicações geográficas e reconhecimento mútuo. E a gente vai falar disso mais para frente.
Se puder passar, por favor. Aí, então, hoje eu trouxe para compartilhar uma parte desse conhecimento, dessas novas questões que eu fui descobrindo nessa experiência. Então, inicialmente eu vou falar um pouquinho de propriedade intelectual, para todo mundo ficar na mesma página, ficar com curiosidade para pesquisar mais, mas é só porque a indicação geográfica é um tipo de propriedade intelectual. Aí, o acordo TRIPS, um pouquinho mais sobre IGES, eu vou passar a palavra para a Riva mais à frente. Aí, eu retomo para falar mais da Itália, um pouquinho da mobilidade acadêmica, dar umas dicas, fiquem à vontade para perguntar também, para daí chegar finalmente na perspectiva da União Europeia e um projeto de pesquisa para o professor avaliar ali com ideias e questões que suscitaram justamente da mobilidade acadêmica. Então, esse é o cardápio, nosso índice. Então, o que é propriedade intelectual? São direitos que garantem ali uma exclusividade sobre uma propriedade material. Então, normalmente, quando a gente fala de PI, né, propriedade intelectual, a gente pensa em marcas, em patentes, em desenhos industriais, a gente vai mais para essa questão. E ela é muito ligada à indústria, ao comércio, até inclusive ao comércio internacional, por isso que a gente tem tantos acordos internacionais sobre propriedade intelectual, porque quando um país vai vender seus produtos com tecnologia agregada para outros países, ele quer proteger aquilo, se resguardar e colocar ali todo o seu poder também, ali na questão internacional, em cima daquilo, mas eu não vou dar muitos spoilers para deixar para a apresentação da Rita. Pode passar, por favor. Então, a PI é um conjunto de direitos sobre criações ali do intelecto, direitos sobre propriedade imaterial. Eu coloquei as principais leis brasileiras sobre. Então, a gente tem a Lei de Propriedade Industrial, que saiu em 96, e o professor comentou, poderíamos ter esperado um pouco mais para adequar ela ao acordo do TRIPS, mas isso também é toda uma discussão à parte, que não é muito o foco de hoje. A Lei de Direitos Autorais, a Lei de Software, a Lei das Cultivares, que é essa que o professor Marcos Souza discute no seu doutorado também, Lei da Topografia de Circuitos Integrados. Então, é muito amplo. A propriedade intelectual está em tudo, quando a gente começa a analisar e ver isso mais a fundo. E o objetivo, então, é proteger a inovação, a criatividade, a identidade, quando a gente começa a falar de indicações geográficas também. E a principal carta na manga é você impedir que terceiros usem sem a sua autorização. Você pode licenciar, você pode autorizar e proteger o mercado, né? Por exemplo, se tem algum produto falsificado de alguma marca, a marca detentora daquele direito, ela pode entrar com as medidas judiciais cabíveis, essas judiciais também, para tirar do mercado de circulação todo aquele produto. Então, é um poder muito forte na economia, e isso é muito importante, muito relevante economicamente. Pode passar por aí. E agora eu chamo a Riva para continuar a nossa apresentação. Bom dia, gente, tudo bem? Eu vim hoje para fazer uma introdução sobre IGES e para ajudar a apresentação da Lídia. Então, as indicações geográficas, elas são, como a Lídia disse, um tipo de propriedade intelectual, só que elas se originam a partir dessa necessidade de considerar produções que são de algum território específico geográfico. Então, a gente tem isso historicamente se originando na Europa, então, especialmente com a produção de vinho. Então, a gente tem vinhos específicos de determinadas regiões por causa de suas condições geográficas. Então, às vezes, o solo é diferente, a altitude é diferente, o clima é diferente, então acaba produzindo um produto diferenciado, e dessa forma a gente, ao longo do tempo, viu uma necessidade de reconhecer esse diferencial. Então, a França é o primeiro país que teve esse reconhecimento jurídico. Ela criou o primeiro selo, na verdade, em relação a esse reconhecimento, que é a apelação de origem controlada. Então, ela não é exatamente o que a gente tem hoje em dia como IG no Brasil e no restante do globo, mas ela foi o primeiro passo que nós tivemos para esse reconhecimento de produção regional. Posteriormente, a Organização Mundial do Comércio elaborou um documento internacional, um tratado, que é o Tratado do Comércio sobre Direitos de Propriedade Intelectual. Então, é aí que nascem as indicações geográficas. Então, elas possuem essa distinção das demais produções do comércio, e por isso elas acabam
sendo selos. Então, são essas duas distinções, são denominação de origem e indicação de procedência. Então, elas, além de representar uma cultura local, elas também têm um incentivo de desenvolvimento, um incentivo de desenvolvimento social, econômico e cultural regional. Então, é praticamente uma valorização do que nós produzimos, mesmo que em menor escala, mas em determinadas regiões. Então, a gente tem a denominação de origem, vamos chamar aqui de DO. Esse selo é dado especificamente para produtos que são feitos diretamente por causa de sua região, por causa dos fatores geográficos de onde era produzido. Então, por exemplo, a gente tem um café, posteriormente vai ver um café específico de um solo de um determinado estado brasileiro. Então, esse café ele é reconhecido por causa de seu diferencial por fatores geográficos. Então, eles, além de geográficos, também podem ser humanos, só que ao mesmo tempo, como a Lídia me explicou, em certo momento, esse denominador de origem pode ser o desenvolvimento final do indicador de procedência. Então, o indicador de procedência é quando o produto acaba tendo um renome, acaba tendo uma reputação, um reconhecimento. Esse reconhecimento é a base para as IGs. Então, quando você vai buscar registrar o seu produto, você tem que ter uma forma de comprovar que ele é reconhecido por essas qualidades específicas que ele produz, por causa da sua procedência. Então, até, se me permite, essa semana eu tive uma reunião na quarta-feira e teve um evento no Rio Grande do Sul, e nesse evento do Rio Grande do Sul, sobre vários produtos, era financiado pelo Sebrae, e um deles, dos interessados que querem exportar, estão brigando para conseguir a denominação de origem, no caso de azeitonas. Veja, de um mesmo lugar, ele produz azeitona oriunda da Espanha, azeitona oriunda da Itália e azeitona oriunda da Grécia. Tá? No mesmo... E aí a questão da polinização, não, é muito pequeno. Não tem esse problema. Então, elas mantêm as características iniciais de lá, mas em razão do nosso solo, elas ficam enriquecidas e já ganharam alguns prêmios internacionais. E exatamente eles estão brigando agora para conseguir a denominação de origem. Então, são características que, embora a origem da oliveira seja ou da Espanha, ou da Itália, ou da Grécia, o fato do nosso solo, a composição do nosso clima, a altura, faz com que produza questões diferentes com a mesma... e a briga deles é exatamente para isso. Eles já conseguiram vários prêmios internacionais. Claro que eles querem exportar. Vários prêmios internacionais. Vai ter a nova safra que vai ser colhida agora até março. Aqui, o Brasil é um dos grandes produtores de azeite de oliva, para vocês terem ideia. Então, o tema não poderia cair melhor do que nesse momento. Eu senti isso na negociação na quarta-feira com ao interesse na questão da exportação. E é muito legal analisar essa situação como o Sebrae é protagonista, porque mesmo que, eu estava comentando com a Lídia antes, que mesmo ele não sendo ele que dá o selo para essas empresas, para esses indivíduos, ele fomenta e também auxilia cria possibilidade. Sim, cria possibilidade para conseguir esse selo. Então, especialmente para as microempresas, pequenas empresas, cooperativas. Então, esse é um auxílio muito importante para pequenos negócios que acabam não tendo esse poderio para conseguir alcançar esse selo sozinhos. Então, isso é muito legal. Qual que é o nome dessa região, professor, das oliveiras? Perto da fronteira com o Uruguai e a Argentina. Então, se veja que são dados que eu não sabia, tá? Viamão, a região de Viamão. Eu não sabia, são vários, estão reunidos vários produtores, eu soube pelo nosso parceiro de lá. Então, ele contando
ele se reuniu e que o pessoal quer exportar, por isso que nós entramos no circuito. Mas é interessante essa discussão. Essa discussão ela rende frutos, porque há uma boa possibilidade, duas marcas têm boa possibilidade do mercado onde nós estamos atuando. Então, é uma probabilidade, já não é uma possibilidade, é uma probabilidade, e isso já faz diferença. Por isso, pessoal, são áreas pouco exploradas no direito. Sempre vai precisar de advogado, sempre vai precisar. São oportunidades que não podem ser deixadas de lado. Vocês podem pensar, e tudo está ligado a tudo. Tá? Você gosta de direitos humanos, mas isso aqui também está ligado a direitos humanos. Isso aqui é comércio internacional. Lembre-se que os direitos humanos ingressam no Brasil por causa do comércio internacional. Então, isso é um fator muito importante. Então, ter essa dimensão que tudo está ligado a tudo. Tudo está ligado a tudo. Então, é muito legal. Porque esse selo possibilitou que muitas famílias em estado de vulnerabilidade, muitas comunidades que não teriam até mesmo proteção do que eles produzem, então todo mundo iria começar a usar a denominação do seu produto de sua localidade. Então, esse tema muda muitas realidades. Então, além da questão da sustentabilidade que é provocada, então realmente tem uma interconexão muito grande. Para a questão do registro do selo, é feito pelo INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. Então, lá, especialmente se vocês acessarem agora o site, vocês vão ver que não são só as IGs que são registradas lá, a gente tem registro também de marcas, patentes, desenhos industriais, e lá é bem transparente em relação ao procedimento também de conseguir o indicador geográfico. Então, é bem interessante de verificar o site. Até na Sebrae tem um mapa interativo em relação às diferentes IGs do país. Então, se vocês acessarem, a gente consegue verificar a história de como aquela IG foi conquistada. E também o Instituto tem um caderno de especificações técnicas. Nesse site, nessa parte do site deles, eles têm diversas IGs separadas por estado, às vezes pela própria denominação, mas lá nós temos um documento oficial, então um documento em que nós temos a concessão de IG e especificações. Então, por exemplo, a gente tem Carne Jones em Curitiba, ela é uma IG, então a gente tem o registro lá. É muito interessante, assim, pesquisando em Curitiba, pesquisando no Paraná, a gente vê os documentos assim, oficiais mesmo, digitalizados no site. Acho muito interessante dar uma olhada. Posso pegar o gancho? A Carne Johnson é uma IG que usa uma outra IG, porque tem a broa de centeio. Então, a broa de centeio se tornou uma instituição geográfica recentemente, sem precedente, se não me engano. Aí a Carne Johnson usa a broa de centeio. Então, é uma indicação geográfica que um dos ingredientes é uma outra indicação geográfica. Então, isso pode acontecer e é algo muito interessante. E, assim, a indicação geográfica, ela tem uma titularidade coletiva, é um território. Então, normalmente, uma associação, uma cooperativa, juntando todos os produtores, que vai fazer esse pedido no INPI. Diferente de uma marca, que normalmente é uma pessoa física, jurídica, que faz esse pedido e ela é o titular. E ela pode licenciar, obviamente. Mas a indicação geográfica é diferente de a maioria das outros direitos de propriedade intelectual, ela tem essa questão de ser algo coletivo. Assim, só Nossa, muito legal. Então, em cima no site, em cima da Carne Johnson, tem a broa de centeio e IP do lado. E isso eu não tinha verificado a conexão entre as duas. É muito legal. Vejam, essa é uma matéria que seria de direito, só que você não tem em sala de aula. Não se estuda indicação geográfica. E é um universo. A Lígia sabe que isso aqui é um universo gigantesco. Tá? E passa batido. Passa batido. São questões que passam batido. Então, vou trazer só alguns exemplos. Então, primeiro, as IGs na questão alimentar, a gente tem, por exemplo, o Vale dos Vinhedos. Ele produz
foi a primeira região brasileira a ter o reconhecimento como IG, então, remetendo também à antiguidade. A gente tem o vinho como sendo diferenciado. Eu não sei muito sobre vinho, eu não bebo, mas assim, eu acredito que ele tem um de diversos fatores. Eu acho que, não sei, se fala tempero do vinho, do toque, notas do vinho. Notas do vinho, é verdade. Curiosidade totalmente relevante. Tem um vinho que é feito no Rio Grande do Sul, que é o vinho favorito da Madonna, e é muito bom. É produzido na Vila Francônia. É um dos melhores vinhos que eu já tomei. É uma curiosidade bem relevante, mas um dia você prova. É bom. A Madonna adora. Internacional. Não, são várias coisas, mas veja, o vinho sempre depende do gosto. Por isso que não dá para dizer, tem mais duro, menos duro. Eu, por exemplo, nessa reunião, tenho também os vinhos que eu nem sabia que produzia da Armênia. Eles querem entrar no Brasil, os vinhos da Armênia. Então, tem vários, e a técnica que eles usam não é de barril de carvalho. A técnica que eles usam é de cerâmica. Eles mantêm o vinho na cerâmica, é uma técnica milenar. Então, eu fiquei curioso de saber como é que fica o sabor final do vinho. Mas é um outro tipo de técnica. Quem visitou já vinícolas sabe, né? Tem ali, isso aqui é num barril de aço. Esse aqui é do carvalho, fica 18 meses, fica 24 meses. Então, isso dá notas diferentes. Então, a composição do vinho fica diferente. Um dos fatores, né? Porque dá aquela sensação, por exemplo, quando você toma um vinho, fica com aquela sensação de notas de fumo, né? Como se fosse, ou então, defumado. Então, a composição do vinho, ela vai variar com as outras coisas que vão acompanhar o vinho. Mesma coisa se faz com a cerveja. Hoje, cada vez mais, tem toques de qual é o sabor, o que tem o componente, não fica só a cevada. Então, tem que refinar, o sabor tem que refinar. Igual o professor falou, faz sentido ser uma RG, porque cada lugar um vinho é diferente. Igual um vinho árabe é um vinho muito mais forte, muito mais encorpado. O vinho do Rio Grande do Sul, por exemplo, esse que eu falei da Madonna, ele é um vinho bem frutado, ele é bem docinho, bem gostoso, então muda bastante. Faz sentido ser algo que é tipo, olha, isso aqui é só dessa região, isso aqui é específico, é bem interessante. Especialmente para manter o procedimento, o processo de construção, porque as IGs são essenciais para manter o produto original do jeito que ele era há dezenas, centenas de anos antes. Então, é para a gente manter o padrão de qualidade que aquele produto tem. Tínhamos que ter a aula do professor Steve, não sei se ele está nos ouvindo. O Steve fez o curso para sommelier, para parte de vinho. Ele conhece profundamente os vários tipos de vinho. Eu fiz cursos rápidos, mas ele tem certificado. Então, realmente, ele tem o diploma. Então, faz mais diferença. Eu só bebo mesmo. Mas você gostou do docinho, né? Eu gosto doce. Então, é mais feminino isso. Você fala, não, professor, você pergunta, não, mas é verdade. Mas a Madonna também gosta. Tem uma relevância. É verdade. Vamos então. O outro exemplo seria o café do Cerrado Mineiro. Então, essa é a primeira denominação. Só que, ao mesmo tempo, a gente vê que ela é uma denominação de origem porque o café é daquela região específica. Então, temos a questão do fator geográfico diretamente. Então, o outro exemplo que daí seria em relação ao queijo da Serra da Canastra, que daí é um dos mais famosos. Eu acho que quando a gente menciona IG, é o primeiro que a gente dá de exemplo, porque é algo que todo mundo já ouviu falar, e só que ao mesmo tempo a gente
a gente nunca ia saber que é um selo que prova isso. Então, pouquíssimas pessoas conhecem menção hidrante acidentada. As pessoas ninguém sabia, mas é muito interessante saber sobre isso. Pode passar. E não é só em relação a alimentos, as IGs são mais coisas por causa da indústria alimentar, ao mesmo tempo tem artesanatos, então a gente tem a renda renascentista de Itapi, então ela é da Paraíba. E para ter esse reconhecimento, a gente teve, além da SEBRAE, também o Centro de Referência de Renda e Renascença do próprio Estado. Então, a gente criou esse organismo também para a proteção da cultura local. É de algodão, é feito de algodão com agulha, né? Eu não sei como eles conseguem fazer isso dessa forma, assim, mas é muito bonito. E também nós temos a renda irlandesa da Divina Pastora também. Então, esse, na verdade, foi o primeiro e o único IG brasileiro que foi reconhecido como patrimônio material, né? Que é o... Ai, que legal. Não, eu acho que o único IG geral que foi reconhecido como patrimônio material, porque é pelo Instituto de Patrimônio Histórico Nacional brasileiro. Eu acho que renda. É a única renda que foi reconhecida nacionalmente dessa forma. Então, isso é muito interessante. E é muito usado na moda internacional, né? Eu lembro que a gente tinha tratado um pouco sobre essa renda. Por isso também. No passado, E é muito interessante que ela se chama renda irlandesa, porque tiveram muitos imigrantes irlandeses que trouxeram a cultura, daí se misturou com a cultura brasileira, e daí tem muito. Sim. É algo novo. Sim, isso é que nem a questão dos sapatos. Pode passar o slide? A indústria de sapatos em Franca, ela foi criada no século... essa indústria brasileira mesmo, foi criada no século XIX com os imigrantes italianos que já eram sapateiros. Então, eles fizeram essa fusão local, só que acabou tendo esse caráter de tradição, uma tradição territorial. Então, a gente tem uma qualidade diferenciada e por isso que também é considerada uma IG, até por ter uma procedência específica, uma qualidade que até o modo de se fazer esse sapato é igual ao século anterior. Então, é muito interessante. E a região franca, que é a região do interior de São Paulo, tem muito turismo por causa dos sapatos, né? Eu acho que tem uma movimentação turística na região, então também tem um incentivo econômico e um impacto assim, em toda a região para desenvolver as comunidades locais. Então, isso foi muito interessante pesquisar sobre. Eu recomendo muito que vocês deem uma olhada no mapa da SEBRAE. Então, ele é bem divertido e vocês acabam conhecendo produtos que às vezes a gente usa no dia a dia e a gente não sabe que tem o selo. E nós não temos a desculpa, porque nós somos estudantes de direito e temos o dever de saber. Os outros podem alegar, e bem que está lá na lei de introdução, ninguém pode alegar desconhecimento da lei, alegar que não conhece a lei. Mas, de qualquer maneira, nós temos a obrigação de entender onde vivemos, o que fazemos. Isso é o mapa geral do Brasil. A gente tem 151 IGs. Eu vi que na Europa, como um todo, nós temos mais de 6.000 IGs. Então, a gente está nesse processo também de reconhecimento da cultura local, do que nós produzimos. Então, esse processo de valorização é muito importante. Então, se esse conhecimento se tornasse mais comum, eu acredito que a gente teria muito mais IGs, especialmente as IPs. Especialmente as pelas mulheres, que elas têm um número bem... a gente imaginaria que seria maior, especialmente porque a gente tem tantos produtos que são diretamente relacionados ao nosso solo ou às nossas questões geográficas. As denominações de origem. Sim. Mas, então, essa foi a minha parte. Obrigada. Está presente no dia a dia, né? Na rede da canastra, eu vou só fazer uma observação. Esse mapa, ele mostra, assim, aonde tem as principais os registros de indicação geográfica. Então, a região sul tem 32, aqui, sudeste, 35, aí nordeste, 17, norte, 12. Então, a gente tem, assim, uma diferença regional ainda muito grande. A gente tem um potencial de registro de novas indicações geográficas gigantesco.
E mais para frente eu trouxe os dados do mundo, que a gente vai comparar com os dados do Brasil e vai ser bem interessante para a discussão. Pode passar, por favor. Agora, trazendo então como que é na Itália. A Itália é considerada um país que tem a melhor gestão de indicações geográficas do mundo. Então, eles realmente têm muito avançado e é legal para a gente ver como que é, não necessariamente que a gente vá pegar essa fórmula e aplicar no Brasil, não é essa a ideia. A gente vai ver como eles fazem, entender o que aproveita para a gente ou não, obviamente, mas é muito interessante fazer esse direito comparado, de analisar como que é feito e tudo mais. Então, as instituições geográficas na Itália, elas têm essa mesma lógica, porque todos os países então, que são signatários por TRIPS, que falam das instituições geográficas e outras formas de propriedade intelectual, eles têm a mesma noção do que é a instituição geográfica, que surgiu lá na França, como a Riva bem explicou na fala dela. Então, a Itália tem um número muito expressivo de registros dentro da União Europeia, e tipo, comparando com o Brasil também. Se eu não me engano, eu trouxe mais para frente, eram 858. E lá atrás, o Brasil tem 150. Então, a Itália, que é muito menor do que o Brasil territorialmente, tem 8 vezes mais registros. Então, eles têm algo já muito mais avançado na questão dos registros e da gestão, né, deles no comércio, enfim. Então, a IG, ela traz muito retorno, tanto por valorizar o produto, quanto por trazer turismo, desenvolvimento regional. Então, é um ativo muito interessante que vale muito a pena ser explorado futuramente. É uma questão bem interessante para o Brasil. Tem também, na Itália, tem os consórcios de produtores, eles são muito fortes, então eles são muito organizados, eles que fazem essa fiscalização, toda essa parte ali, antes do registro, depois do registro. E eles usam esses consórcios, eles fazem em forma de cooperativas ou outra natureza? De filieira, que é tipo uma cooperativa, se for pensar, é uma cadeia de produção e são essas organizações. Tipo uma cooperativa mesmo, uma associação. Interessante, né? Qual a figura jurídica que eles fizeram para isso? E a União Europeia tem um nível de integração muito grande, do bloco econômico mesmo, então tem um regulamento aqui, o 1151 de 2012, que fala dos regimes de qualidade. Então, a IG entra bem aqui e é muito focado para agroalimentar, vinho e as questões ali. É bem interessante. O Paraná tem 199 mil quilômetros quadrados. A Itália tem 302 mil quilômetros quadrados. Então, a Itália é menor do que o Paraná e São Paulo juntos. Toda a Itália é menor. Claro, quando a gente pensa em termos de Paraná, temos as regiões, as diferentes regiões. O primeiro, o segundo e o terceiro Planalto. Vão produzir a produção, há um diferencial nessa questão do sistema, desses microsistemas. Mas, para nós, foi produzido no Paraná. Mas lá, seja na Itália, seja em Portugal, as micro-regiões, elas têm uma importância muito grande. Então, quando você fala, não, veio da Toscana, veio da Sicília, veio ali da região de Piemonte. Então, são formas completamente diferentes do que nós pensamos de nós. Toda a União Europeia, sem contar a Rússia, toda a União Europeia, ela tem 3 milhões e pouco de quilômetros quadrados. Não chega a 5 milhões. Então, o Brasil sozinho tem 8 milhões e 515 mil quilômetros quadrados. Sozinho, é maior do que toda a Europa e sobra espaço. Se nós colocarmos, que eu li a União Europeia, falei de 3, vamos colocar, você coloca a Ucrânia, a Bielorrússia, sem colocar a Rússia. Toda a Europa, contando a Rússia, tem 10 milhões. Toda a Europa tem 10 milhões. Mas você tira a parte da Rússia, a parte russa europeia, que tem 5 milhões de quilômetros quadrados, tira, então o resto da Europa tem 5 milhões. Nem todos os países fazem parte da União Europeia. Você vai tirando, tira 603 mil quilômetros da Ucrânia, tira quase 400 mil quilômetros, 300 mil quilômetros da Bielorrússia, vai tirando da região dos Balcãs. Então, você vai diminuindo
o tamanho fica 3 milhões e meio, 4 milhões. Mas, caramba, nós somos muito maiores. Somos muito maiores. Tem um site muito legal, pegando o gancho, eu não lembro o nome, ficou famoso, que você pode pegar um país, escolher, por exemplo, a Itália, e colocar em cima do Brasil. Aí você vê, assim, assustador, porque a gente é acostumado, né? A gente pensa, não, eles que não sabem a dimensão do nosso tamanho, que a gente é muito maior geograficamente. Aí quando a gente vê, não, realmente é muito pequeno isso. Você pensa, Paraná e São Paulo, é muito... É uma coisa impressionante. Então, claro que tem uma população maior, são 750 milhões de habitantes. O Brasil sozinho tem 213. Então, tem uma população maior. Mas, por isso, claro que tem um desenvolvimento, até uma questão histórica, né? Se nós pegarmos as escolas estatutárias, vamos pegar ali a questão do territorialismo, começa com a escola francesa e depois avança com a escola holandesa. Por que eu vou falar do territorialismo? Vamos sustentar a nossa região, nem como forma de país, como forma de região. Os vinhos da Borgonha, os azeites da Sicília. Eu estou dando importância à minha região. Isso é um fator bastante interessante. Isso é uma curiosidade, né, que a gente falou dessa questão de território, da diferença e tudo mais. Aqui, vocês estão vendo que tem um formato de uma ilha? Essa é a Sicília, que é a ilha que fica ali na pontinha da bota, assim, bem entre a África, a Europa. Palermo é bem nesse cantinho aqui, à esquerda da ilha. O Etna está aqui, que é o vulcão que estava ativo recentemente. Eles têm vinhos com indicação geográfica que são de terra vulcânica, então eles são específicos porque são dessa região aqui do Etna. E, assim, quando eu estava aqui, né, aí eu perguntava, para ir para o Etna, conhecer, não sei o quê. Não, é muito longe, vai demorar 2 horas para chegar lá. Aí eu fiquei pensando, 2 horas para chegar do outro lado da ilha, meu Deus, e eles acham longe. Então, pra gente, a gente está em Guaratuba nesse horário, né, nesse tempo de distância, assim. Então, é muito engraçado, assim, essas diferenças culturais que a mobilidade acadêmica proporciona também, né, e para a gente pensar quando a gente está comparando os países e tudo mais. Pode passar, por favor. Mas, puxando o gancho, a gente já volta para a mobilidade acadêmica. Os consórcios, que eles chamam, são essas associações de produtores que são reconhecidas pelo Ministério da Agricultura italiano, e eles que fazem então essa gestão. Eles são responsáveis por garantir o uso correto da IG, por promover o produto no comércio internacional, dentro, né, nacionalmente também, fiscalizar alguns abusos no mercado, inclusive pegando o gancho do queijo da Serra da Canastra, agora eles vêm com um selo feito de proteína, que ele não é prejudicial, não é uma tinta, ele está ali para estampar e autentificar a origem. Isso aconteceu recentemente com o queijo gorgonzola também, então você tem normalmente você comercializar com o queijo gorgonzola no Brasil, assim como o queijo do Sul. Isso é do acordo com a Comissão Europeia. Isso. Exato. Tem isso também, a gente não pode mais usar o nome gorgonzola porque é uma higiene. Aí a gente fez um reconhecimento internacional dessas IGs aqui. Entendi. Aí a mesma coisa pode acontecer com as IGs brasileiras que foram reconhecidas. Mas o queijo da canastra, nacionalmente mesmo, ele tem esse selo porque ele estava sendo muito copiado. E tem um problema, por exemplo, marcas também sofrem disso. Quando elas são fortes demais, elas podem se tornar fracas. Então, é um exemplo da metonímia, tipo Bombril, Cotonete era uma marca. E a gente fala Cotonete por produto. Porque ninguém fala hastes flexíveis com pontas de algodão. Ninguém vai falar isso porque é o nome do produto. Mas a marca é Cotonete, ela se tornou tão forte que ela virou fraca, no sentido de não distinguir mais. E o papel da marca, da IG, é distinguir. Então, se a IG às vezes se torna muito forte e outras pessoas começam a copiar e fazer essa, não uma falsificação, mas outros queijos que não são da Serra da Canastra usarem esse nome, tipo queijo de canastra, mas não é dessa região que tem indicação geográfica. Então, cabe aos consórcios, às associações, às cooperativas, esse titular desse direito, fazer justamente a fiscalização, garantir o uso correto e promover, né, fazer essa gestão nacionalmente, internacionalmente, para gerir o produto. Porque se ele for realmente sempre, digamos assim, falsificado, mas tem um problema com o consumidor, que daí ele não vai mais saber o que ele está comprando. Então, o queijo da Serra da Canastra fez esse selo que tinha ali na fotinho para mostrar, tipo, esse realmente, ele tem até um número, assim, seriado, você pode entrar no site, colocar um número e ver que realmente tem essa autenticação da origem. Isso é muito legal.
consta lá, então, foi vender um lote que foi vendido para tal região. Ah, e o comprador da Glígia. Exatamente, bem legal. E o produtor também, só o nome do produtor, porque é uma associação, né? São vários produtores. Daí você consegue pôr e ver qual região específica. Que aí você já explicou, são associações, não são cooperativas. Então tem uma São outra associações, natureza. isso. Tem Não outra é- natureza jurídica. No Brasil é muito mais cooperativa, né? Pensando agora. Tchau, Samanta. Até mais. Oi? Pode perguntar. Não sei se não foi sem querer. Tá. Bom, então tem todo esse sistema de controle que é muito importante no mercado, que faz sobre essa questão e certifica. Na Itália tem essa certificação e essa fiscalização independente. Aqui também tem, mas não é da mesma forma. Enfim. Se puder, por favor. Obrigada. Então, quais são aquele regulamento que eu citei lá, o 1152 de 2012, ele estabelece em todo o território da União Europeia 3 formas de proteção dentro do campo das indicações geográficas. Então, a primeira é a DOP, que seria Denominação de Origem Protegida, traduzindo para o português. É equivalente a DO no Brasil, a Denominação de Origem. Então, é aquela modalidade que o meio, a qualidade do produto é diretamente relacionada ao meio, que a gente já viu anteriormente. Aqui eu trouxe uns exemplos, tipo o queijo parmigiano reggiano, o presunto de Parma, todos eles são DOPs, né? Tem essa questão da qualidade do meio criticamente relacionados, não só a procedência. E aqui está uma grande diferença do nosso sistema. Para eles, só a denominação de origem, que todas as etapas da produção têm que ocorrer na área delimitada. Então, a produção, a transformação e a elaboração tem que ser sempre na mesma região. Ao contrário da IGP, que é o próximo slide, por favor, que é a indicação geográfica protegida, que para a gente seria mais parecido da indicação de procedência, que só precisa ter um renome. Para eles quebram essa cadeia. Não exige que todas as etapas ocorram na região. Então, até eu vou contar uma anedota, um pequeno caso aqui. Quando eu cheguei lá para a mobilidade acadêmica, foi o primeiro mercado, eu assim, tava, meu Deus, tem muitas indicações geográficas, e escolhi um azeite de oliva. Aí eu vi, assim, um azeite de oliva de Roma, ele era mais caro. Aí eu pensei, não, mas ele é IGP. E eu que adoro estudar indicação geográfica, eu pensei, não, eu vou pagar mais caro e vou pegar esse com valor agregado maior, porque ele é indicação geográfica, e é de Roma, tipo, super interessante, comprei. Aí na aula de Direito Agrário, depois na universidade, que eu fui descobrindo algumas dessas diferenças que eu estou contando para vocês. Então, talvez uma etapazinha, tipo, não dizendo que foi isso, por exemplo, só o envasamento foi feito em Roma, e pode ser uma IGP, porque é uma etapa significativa da produção. Ele não necessariamente foi feito em Roma, ele pode ter sido feito em alguma cidade próxima. E daí eu que estou acostumada com o sistema brasileiro, me senti um pouco até enganada, pensei, nossa, porque não é toda a etapa da cadeia produtiva que é feita lá. E essa é a indicação geográfica protegida deles. Diferentemente da DOP, que é a denominação de origem, e daí 100% das etapas são feitas lá. Aí, para mim, foi assim, algo transformador, porque para a gente é muito diferente. Para a gente, na indicação de procedência, a gente tem um sistema fechado. Então, não tem essa possibilidade de fazer alguma etapa fora e ser indicação de procedência. No caderno de especificações técnicas do NPI, você põe uma área, pode ser uma área grande, com mais de um município, tudo bem. Mas é só naquela área que você consegue se impressionar da indicação geográfica. Inclusive, nessa época, eu estava fazendo um curso online do INPI com a OMP, que é a Organização Mundial da Propriedade Industrial. E a mentora, a tutora, é a Patrícia Barbosa. Inclusive, recomendo muito os cursos do INPI. Quem gosta, assim, quer saber mais, tem muitos cursos gratuitos, todos online, e um material muito bom, aulas muito boas, então é bem interessante. Tem o próprio site do INPI e eles têm essa parceria com a OMP. Aí a Patrícia Barbosa, ela é funcionária pública do INPI e ela faz registros de reconhecimento de indicação geográfica. Então ela contou muitos casos e tudo mais, e eu perguntando sobre essa questão da Europa. E realmente é uma diferença conceitual. Para eles tem um sistema aberto, no sentido de que para a IGP, uma fase só que tem que ser feita naquela área, e o Brasil adota sui generis, um sistema mais fechado, né, de ser a etapa ali. Então essa é uma grande diferença para a gente aprofundar. Se alguém tiver alguma pergunta, ficou claro essa parte? E, além dessa diferença, tem uma outra, que tem uma terceira forma, que seria a especialidade tradicional garantida,
traduzindo aqui livre no momento, que ela não está ligada ao território. Então, na verdade, ela não é nem muito bem uma IG, mas ela está ligada à qualidade e ao modo de fazer, porque a ideia é você proteger a receita, o modo de produção, independente da origem geográfica. E até uma questão bem discutível aqui, a gente pode discutir essas questões, porque para eles a pizza napolitana e o queijo mozzarella entram nessa modalidade de proteção. Então, eles têm esse selo aqui, colocando que a receita seguiu aquele modo de produção, indo um pouco na lógica do que eu falei de você ser muito forte e acabar se tornando fraco depois. Porque a pizza napolitana, ela surgiu em Nápoles, no sul da Itália, e acabou ganhando uma popularidade mundial muito grande. Então, agora, eles não conseguem mais proteger só pela questão da região. Eles estão tentando proteger o método. Então, como você faz a pizza? Então, você pode fazer a pizza napolitana fora de Nápoles, desde que você siga rigorosamente toda essa receita, modo de produção e tudo mais, para poder chamar desse jeito. Se você fizer também uma pizza com molho de tomate, manjericão, queijo, todos os ingredientes, mas não seguir esse método, não vai ser, você não poderia chamar de pizza napolitana, seria meio que essa a ideia. Então é um conceito que a gente não tem um paralelo no Brasil. Então quando eu falei de DOC, é parecido com denominação de origem no Brasil. IGP, é parecido, mas tem diferenças. Esse daqui a gente não tem um paralelo. É até algo interessante para pensar se a gente poderia ter ou não faz sentido no Brasil e tudo mais. Estou trazendo aqui questionamentos e diferenças. Sabe que dá para fazer um trabalho bem interessante, fazendo esse quadro comparativo, mas não restrito apenas aí. Eu penso também é um modelo europeu, aqui nosso, mas também do Japão e Singapura. Se você pudesse fazer um trabalho disto, seria estratégico. Bem legal, professor, gostei. Bem estratégico. Exatamente sobre isso. Como é que se coloca, como é que faz essa... Porque daí porque dá para divulgar depois, né, para o pessoal que vai exportar, que vai entender mais esse sistema, mesmo para o pessoal que possa eventualmente exportar. Então, toda a cadeia de comércio exterior passa a ser um trabalho estratégico. Bem legal, nossa, com certeza. Eu topo o desafio. Então, está lançado aqui para o próximo semestre, fazer um trabalho... Perfeito. E pode passar, por favor. Tem mais uma questão que eu vou trazer, mas, enfim, a questão dos dados do mundo, que eu comentei que eu trouxe, desse jornal que fala sobre discussões geográficas, e que são só as agroalimentares, que são as principais, o foco, o que mais tem de registros e proteção. Então, no mundo, em 2025, nós temos 16.500 IGs agroalimentares. Em 94, a gente tinha 4.000. Então, dá para ver que esse registro é muito recente na história, né? Essas questões todas. A Europa, só agroalimentares, tem 4.051. Dessas, 850 são na Itália. Na Ásia, temos 11.050. E só a China tem 7.000 das 11.000. Então, a China realmente é um expoente aqui nesses registros também. Na América do Sul, nós temos 497. O Brasil ali com 151, então quase mais de um quarto aqui. A Oceania, 429, e a África, 810. E agora eu pergunto, o que está faltando aqui? Assim, o que é importante no cenário internacional e não está nesse quadro? Assim? América do Norte. Exatamente. Aí eu pensei, nossa, mas por que não está aqui? Aí eu fui pesquisar, e os Estados Unidos, principalmente, e daí a América do Norte, viu o entendimento deles, não registram como indicação geográfica, eles vão por marcas. Então, eles fazem marcas coletivas, marcas de certificação, que para a gente é totalmente diferente, elas têm uma certa relação, mas não se registram por marcas, coisas diferentes. Eles não têm indicação geográfica, só fazem por marcas, e é um posicionamento mais ligado para o mercado, não tanto para essa questão de identidade, de região, tudo isso que a gente estava conversando anteriormente. Se puder passar, por favor. Aí, como a gente está falando da Itália, são alguns dados para mostrar como ela é grande e importante nesse sentido. Então, a Itália tem 300 consórcios, 300 associações, 890 filiere, que eles falam que é como se fosse a cadeia de produção, toda a logística ali, produtiva, e é muito protegido e tem muito papel do Estado nessa questão também. 800.000 trabalhadores, esse movimento é 20 milhões de euros, então é um valor muito significativo, e isso é o 21% do total europeu em 2025.
por enquanto. Então, é um valor realmente muito expressivo. Aqui eu trouxe assim, mais a título de curiosidade, né? Já que a gente começou a falar de números, da Itália, da União Europeia. Então, a Itália tem 529, aqui é só de vinhos. Aí é o percentual de DOP, de IGP. Aqui coloca, eles chamam de bebidas espirituosas, que são bebidas destiladas, né? Então, tipo, nossa, tem vários. Tem rum, licor, aqui até discriminando certinho. Mas quem se interessar e quiser saber mais, é esse Qualivitar. Tem vários, é uma fundação que traz vários dados interessantes sobre isso. Pode passar aqui, por favor. Aí aqui trazendo a questão econômica, né? O quanto movimenta ali os 20 milhões de euros. São 20 bilhões, na verdade. São bilhões. Mas... Isso. Obrigada, professor. Nossa, a correção. E todas as questões aqui de comida, de vinho, as bebidas espirituosas que eu comentei, e o quanto cada um deles movimenta economicamente. Pode passar, por favor. E, como eu comentei, é muito mais valorizado para produtos agroalimentares, então, carnes, queijos, azeites, e tudo isso aqui, trazendo um impacto econômico mais internacional desses produtos. E acho que pode passar, que era mais uma questão de... Aí agora falando também uma dúvida. A Portugal não utiliza a denominação DOP aqui no Brasil. Ou produtos que vêm da Itália aqui no Brasil utiliza a denominação deles. É que tem que ter um registro internacional para ele valer, digamos assim, entendi. Então, por exemplo, o acordo, tem o sistema de Lisboa, que é dentro um acordo dentro da OMP, que todos que são signatários é mais fácil de você pedir o reconhecimento. Então, você faz, assim, nos países, o pedido, daí tem que seguir o trâmite daquele país, e isso é custo. Então, cada país que você quer proteger aquela utilização geográfica, porque o registro é nacional, é o INPI que faz no Brasil. Aí, se você quer fazer em outro país, você tem que registrar lá, conforme os trâmites do Instituto de lá. E o sistema de Lisboa, ele tenta facilitar isso de uma forma mais viável economicamente. Você faz um registro só, escolhe quais são os países que são signatários desse acordo, aí você paga uma taxa só, digamos assim, e vai favorecendo esse registro. Só que você tem um problema, o Brasil não é signatário ainda. Então tem vários, assim, ano passado, o INPI fez vários eventos falando do sistema de Lisboa. Então eu acredito que não, daqui, só 1 ou 2 anos, não muito tempo, o Brasil vai ratificar também. Porque foi o que aconteceu com o Acordo de Haia para desenhos industriais. Tipo, o INPI começou a fazer vários eventos, falar do Acordo de Haia, e daí o Brasil ratificou, se não me engano, em 2023. Então é bem recente. Eu tenho uma dúvida, porque às vezes a gente vai em pizzaria e está escrito Alimenta Margarida DOP. Porque tem DOP da mussarela de búfala, daí seria, por exemplo. Isso. Aí o Brasil tem o escritório europeu, que é o EUIPO, assim, não sei falar a sigla, mas ele cuida das indústrias geográficas do nível da União Europeia. E a gente só tem uma região que tem esse reconhecimento lá, que é o Vale dos Vinhedos, que é muito forte, que é muito comentou da questão dos vinhos, da Rio Grande do Sul. Então a gente não tem uma expressividade lá fora ainda. E o Acordo Mercosul-União Europeia, ele trouxe uma lista, que aquelas da lista teriam esse reconhecimento. E daí é só agroalimentar, bem focado em vinho também. E daí por isso o queijo gorgonzola está nessa lista dos produtos europeus. Aí a gente se compromete, a gente vai reconhecer, então a gente não vai chamar de gorgonzola que não for gorgonzola. A mesma coisa eles com o queijo da canastra. Não sei se fica na lista, mas se ele estiver na lista, eles não podem chamar de canastra. Entendi. Obrigada. Imagina, obrigada pela pergunta. Pode passar, por favor. Então, a instituição geográfica tem esse regulamento que eu comentei antes, que traz ali sistemas de qualidade, coloca essas 3 formas, né, a DOP, IGP e a especialidade garantida. E na União Europeia é muito forte com uma política agrícola, de você favorecer os consórcios, ajudar na questão do desenvolvimento, ter toda essa fiscalização e esse apoio muito mais forte. Até com uma proteção, todas essas cadeias produtivas. Então, acabei me adiantando um pouquinho, mas internacionalmente a gente tem esse escritório europeu que cuida da propriedade intelectual, que faz os registros e reconhecimentos, não só para EGs, né? Aí o Acordo de Lisboa, da ONU, que promete, né, fazer de uma forma mais fácil esse reconhecimento internacional em vários países, e que muito provavelmente esperamos que o Brasil vai ratificar no futuro próximo. Aí eu trouxe esses 2 principais regulamentos. Esse é o do sistema de qualidade, que coloca ali as 3 formas de IGs, que eu já comentei. E esse outro regulamento mais recente, de 2023, ele fala das IGs artesanais e industriais.
porque não são todos os países da União Europeia que admitem uma engenharia artesanal. A maioria é só agroalimentar. Então, o Brasil já admite, a gente tem engenharias registradas artesanais, industriais, mas alguns países, ou eles não têm, eles só têm ali para agroalimentar mesmo, ou alguns era só um reconhecimento estadual de indicação geográfica, não era algo nacional. É como se no Brasil o Paraná tivesse uma indicação geográfica que fosse reconhecida só no estado do Paraná, e nos outros países não. E é uma coisa bem louca, até se for pensar, mas alguns países tinham esse reconhecimento estadual. E daí, esse regulamento saiu em 2023, com prazo para todos os países europeus uniformizarem a legislação interna, de acordo com esse regulamento, para registrar artesanal industrial nacionalmente, da mesma forma, para ter uma integração maior, e o prazo é até dezembro deste ano. Então, ano que vem, já vai estar entrando em vigor, né, de poder fiscalizar e todas as questões de artesanal industrial. Então, vejam como é uma coisa recente. Então, está sendo desenvolvido, está sendo estruturado lá fora também, não só no Brasil, e é algo muito interessante para estudar, para trabalhar com isso futuramente. Porque o que acontecia? Isso te dá uma certa garantia em termos de ao fazer esse tipo de acordo. O que acontecia antes? Nós vamos ter, através de engenharia reversa, você fazia uma porção de coisa. E como é que eu vou proteger? Isso é uma discussão antiga. Ela é protegida nacionalmente, mas como é que se protege internacionalmente? As convenções, os acordos que criaram lá, seja Paris, seja Genebra, não davam esse instrumento. Com a criação da OMC, aí você teve a possibilidade, dentro do acordo TRIPS, do não cumprimento, você entrar com uma reclamação junto à OMC. Mas o problema é o seguinte, não há solução de controvérsia. O problema é o seguinte, desde o primeiro governo Trump, há um bloqueio na questão do grau de recurso dentro da OMC. Então, isso paralisou. Então, nós temos que criar mecanismos que tornem possíveis esse reconhecimento, seja de marcas, seja de patentes, seja de IGs, seja de OS. Então, eu tenho que ter mecanismos. E como é que eu vou fazer? Então, fazer através de acordos, é o que se discute no âmbito do acordo União Europeia e Mercosul. Mas já tem no âmbito europeu, tudo bem. Mas então vamos trabalhar agora, ampliar esse conceito. Isso é uma coisa muito importante. Veja, há discussões engraçadíssimas. A Rússia declara que champanhe é dela. A marca champanhe é dela. Propriedade dela. Então, ela não reconhece esse. Tá bom. Só a IG mais famosa do mundo. Só. Então, veja o problema. O resto do mundo, não. Vamos cumprir, mas qual a maneira que nós temos para fazer isso? Exatamente através, o que dava força, por isso que o Acordo TRIPS foi muito importante. O Acordo TRIPS deu a força necessária para que você possa defender a tua marca, possa defender as tuas regras de origem, possa defender as tuas indicações geográficas. Esse é um fator importante. Mas, como há a paralisação disso, nós vamos ter que criar outros mecanismos. E essa é um dos fatores da discussão dentro do Acordo de Livre Comércio União Europeia e Mercosul, muito de grande relevância. Por exemplo, tentou-se fazer um acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Japão. Uma das coisas que bateu na trave foi exatamente isso, na parte de indicações geográficas, algumas caracteres, dentre outros, né? Mas esse foi um deles. Eu me lembro, não lembro certinho o nome, mas eu lembro que o Acordo Mercosul-União Europeia ele prevê, quando for ratificado, a criação, acho que era fórum para tratar de questões de indicação geográfica. Isso. Que é uma questão que pode dar muitos conflitos, realmente. Então, similar ao órgão de solução de controvérsia da OMC, dentro do Acordo Mercosul-União Europeia, iria criar de forma bem análoga, ali, com o nome, acho que era fórum, não me recordo certinho, para tratar de questões de IG que poderiam surgir no tratado. Então, é realmente muito importante essa questão também. Por isso que essa proteção que vai ser dada, né? São aspectos que a gente tem que pensar. E eu estou me segurando para não perguntar da questão do enfraquecimento da OMC hoje em dia, professor. Qual que é a sua visão sobre essa questão? Eu sei que é muito complexo, mas
Não é, eu não acho que seja um enfraquecimento, há uma readequação. Nós temos, é que é muito cedo para você bater martelo em qualquer coisa. Primeiro você tem que esperar a novembro do ano que vem, quando vai mudar a composição, eleições de meio de mandato, aí provavelmente os democratas vão ganhar, que essas questões do tratamento que é feito, voltando-se para o bilateralismo em vez de multilateralismo, o que o Trump pega? Ele quer fazer acordos com país para país. Isso, claro que ele entra sempre com a posição da força. O multilateralismo ele enfraquece a posição de nações hegemônicas. Isso é um fator. Então, o que o Trump aposta? Em acordos bilaterais. Isso é o enfraquecimento da OMC? Nesse momento, se poderia dizer que sim, mas não necessariamente, porque você vai ter outros tipos de readequação. Nós temos aí o acordo sobre facilitação de comércio de 2017. Então, o Trump já tinha feito o mandato, criou toda aquela confusão, mas o que implicou isso? Na modificação das aduanas. Nós temos essa regra aqui no Brasil, ela decorre do Documento Único de Importação, do IP, ela vai decorrer muito desses acordos. Então, nós vamos nos adaptando, são novas necessidades. Aquele modelo antigo, ele ficou engessado. Então, vamos fazer, o comércio é uma dinâmica. Então, vamos criar outros mecanismos. E, graças a esse engessamento, em parte, nós tivemos também o acordo de facilitação do comércio, que vai implicar nas modificações das aduanas. E, para o Brasil, isso foi importantíssimo. Veja, então, quando eu disse para você, o enfraquecimento, depende do ponto de vista. Depende do ponto de vista. Nós temos aí uma circunstância bem interessante. Então, respondido a tua questão, a tua dúvida, afinal de contas... não, mas é isso mesmo. Né? São alguns aspectos que têm que ser pensados mesmo. Obrigada, professor. Mas, em continuidade, então, a próxima slide. Não, esse foi. Por favor. Agora, entrando na mobilidade acadêmica. Tudo que eu trouxe aqui, na verdade, é fruto de questionamentos que foram acontecendo, né? Eu contei a história da Lei Oliva, foi uma das questões lá, né? Pensando nas questões que suscitaram. Pode passar, por favor. Então, aqui, eu participei desse projeto DESC, que ali é ligado com transformação digital, sustentabilidade, transição verde. Então, o meu projeto, daí eu alinhei para essa questão, para trabalhar lá. Eu falava de mudanças climáticas e indicações geográficas, que foi o meu projeto inicial para desenvolver lá. Eu cursei algumas disciplinas até para a graduação de Direito Agrário, que é muito diferente da gente, né? A gente acaba não estudando, eles têm uma forma comunitária, né, dentro da União Europeia. É que vocês não estudaram Direito Agrário, né? Eu tive na faculdade de Direito Agrário. Importantíssimo, né? Importantíssimo, mas aqui... só que a minha matéria é uma matéria eletiva, nós vamos em 5 alunos. Só a federal mesmo para fazer isso. Então, eram 5 alunos para fazer uma eletiva, eu achava muito importante, e ela era bem estratégica. Realmente é um tema, não tem nada a ver com direito, hoje tem direito ambiental. Não, direito agrário é outra coisa. Não, direito agrário não é direito ambiental. Então, é diferente, são contratos agrários, são contratos peculiaríssimos, tem títulos da dívida pública agrária, notas para incentivar a produção agrícola. Então, nós temos várias coisas que são específicas para esse tema e que vocês não têm na faculdade também. Mas nós somos um país agrícola, commodities, pois mas direito agrário, cadê direito agrário? Cadê os advogados e profissionais que vão cuidar? Realmente, o meu professor era advogado do Banco do Brasil e trabalhava nesse setor. Então, foi bem o professor Rui Rache. Onde a casa dele, ele tinha uma biblioteca gigantesca.
E a casa é onde funciona hoje meu nome, a Unimed, lá perto do Juiz aquela bem na Itupava. Ela era a casa dele. Enorme, gigantesca, uma casa gigantesca, e a biblioteca era linda. Obras de direito agrário, tinha várias obras. O direito agrário italiano é muito importante. Então, essa disciplina que você estudou é uma referência para o Brasil bastante importante. Talvez você não soubesse como você sabe agora. E aqui eu quero trazer também algumas dicas, porque a mobilidade acadêmica, ela abre a sua cabeça para questões da pesquisa, questões de mundo, questões até de crescimento como pessoa, profissional também, mas como de experiências, né? Então, algumas dicas para quem pensa em fazer uma mobilidade, seja na graduação, no mestrado um pouco corrido, mas tem como fazer, mas com doutorado sanduíche, quem pensa em morar um tempo fora e estudar, é muito interessante você ver essas questões, né? O que é foco, o que aquele país é de referência, o que vale a pena eu estudar, até para você aproveitar, porque passa muito rápido. O meu programa foi de 2 meses e todo mundo falou para mim, vai passar voando, vai passar voando. E eu fiquei assim, não, mas são 2 meses, é bastante tempo. E realmente passa voando, você tem que se organizar e ver o que você precisa estudar, o que você gostaria de conhecer e aprofundar lá. E algumas questões que eu trouxe assim, de conhecimento para passar para vocês. Esse programa, ele exige só o inglês. Então, você não precisa saber italiano para ir para a Itália. Mas eu sempre, assim, uma questão... Eu já sabia, eu estudava desde a graduação, por uma questão de interesses pessoais, enfim. E, realmente, você precisa saber o mínimo, um básico da língua. Por exemplo, direito agrário, a matéria já é difícil no Brasil. Na Itália também é difícil. E foi inteiro italiano. Então, eu fui sabendo um básico intermediário de italiano. Então, se você pretende fazer uma mobilidade acadêmica, já vai estudando a língua do país que você gostaria de ir, que, se não for inglês, né, é bom você saber o francês, o italiano. E onde é que você foi fazer? Você fez onde? Em Palermo, na Sicília. Em Palermo. Então, é outro sotaque, outro, não é? Tem até dialeto local. Sim. Tá? Então, não é só italiano, né? Também. Exatamente, teve essa questão também. E é totalmente diferente, é uma língua diferente mesmo, assim. Então, é bem interessante você se atentar para essa questão da língua. Questões culturais, por exemplo, eu coloquei aí o lei, não é lei de lei. Para nós, quando a gente usa o formal, a gente usa o senhor, sonora, a gente usa dessa forma. Para eles sempre usam a forma de tratamento na terceira pessoa do feminino. Então, é como se eu falasse ela, mesmo sendo um homem, eu falo ela. Eu sei que no alemão é assim também, a Bruna pode me corrigir, que eles usam isso como uma forma de tratamento. A gente usa diferente. Então, todas essas questões você tem que se atentar, pesquisar, se interessar quando for fazer uma mobilidade acadêmica. Aí você pretende. Diferenças culturais, né? O professor e o aluno é muito diferente daqui. Nós temos uma proximidade muito maior de conversar, não precisa necessariamente tratar no formal. Lá é uma questão de diferente. Por exemplo, tem até tablados na sala de aula, que é uma coisa que aqui a gente extinguiu, é muito raro ter, quando a sala é muito grande. Então, tem uma diferença muito maior nesse sentido de relacionamentos. Assim, o aluno e o professor é mais distante. E para a gente é uma questão cultural, né? A gente acaba estranhando um pouco. Que mais? Horários. Lá é muito comum atrasar as coisas. Então, eventos, as aulas, a gente tem um pouco isso, não é a mentalidade britânica, a gente atrasa um pouquinho. Para lá é outra questão que é totalmente diferente. Então, vejam os costumes, a cultura local, a língua, né, a matéria que vocês querem estudar. São algumas dicas e, né, para quem pretende já estar programando alguma questão nesse sentido. Pode passar por aqui. Outra questão bem legal é que você acaba participando de muitos eventos. Eventos que não tem nada a ver com o seu tema, às vezes, eventos que têm a ver com o seu tema. Então, é muito legal ter essa proximidade, você aproveitar e estudar tudo que for assim, relevante, novo, e que estamos discutindo lá fora de uma forma diferente do que no Brasil. Então, eu trouxe alguns aqui, alguns de sustentabilidade, né, que era o foco do programa. De direito digital, não tem tanta relação direta com o meu, acaba sempre tendo, né? Mas é legal para você aproveitar e realmente pensar em todas essas questões. Isso são abordagens diferentes, potenciais abordagens diferentes do teu tema, para o teu tema. Então você sempre tem que pensar nessas coisas. Tem ali do chat, tem uma pergunta ali?
Parabéns pela apresentação. Obrigada. Pode passar, por favor. Aí agora entra a terceira fase da nossa apresentação de hoje, que seria pensando em pesquisas futuras. Então, né, foram mapeados todos esses pontos de divergências, possíveis pesquisas e questões, e agora é uma pesquisa que eu estou desenvolvendo com um projeto de pesquisa futuro para trazer assim, o resultado de tudo isso. Então, o meu tema, a partir de hoje, né, antes eu estava procurando pesquisar por mudanças climáticas, essa questão mais assim, e agora eu já estou pensando mais na questão de exportação. Então, o termo, né, exportação sustentável, eu estou revendo esse, professor, né, seria meio que nessa pegada dos produtos brasileiros com indicação geográfica reconhecida e pensando ali em conformidade com os princípios do ESG, que é a questão da conformidade de governança, acho que todos estão familiarizados com o termo. Mas tem que ver, porque isso é importante para a Europa, mas tem que ver na cultura asiática, tem que ver na cultura americana, como é que fica essa questão. Então, esse é um cuidado que tem que se ter. Qual é o quadro que você pretende? Pretende atingir? Como pretende atingir? Tá? Eu pensei muito na Europa, porque eles usam o ESG até como um fator condicionante para você poder entrar no mercado, né? Até como uma barreira quase ali. É uma barreira. É uma barreira não tarifária. É uma barreira não tarifária. Claro, estão protegendo o mercado deles quanto o mercado sul-americano, principalmente. Principalmente sul-americano. Mas é uma boa observação para pensar na Ásia também, em outros mercados. Mas se puder passar, por favor. Aí, qual seria, então, a gente, quando vai fazer um projeto de pesquisa, a gente sempre tem uma pergunta inicial que a gente vai nortear e buscar responder ao longo do trabalho. Tanto para um TCC, quanto para um mestrado, a metodologia da pesquisa funciona dessa forma. Então, quando vocês fazem um artigo, um TCC na graduação, vocês também vão ter uma hipótese, né, uma pergunta, uma hipótese, que seria a resposta provisória a essa pergunta. Então, dentro desse tema, a minha pergunta de pesquisa é quais são as diretrizes que podem ser estabelecidas com base nesses princípios de ESG, para garantir uma exportação ali mais sustentável de produtos brasileiros com indicação geográfica, que a gente já viu que é um campo que ainda tem muito para crescer, não é tão focado na exportação, na internacionalização, tanto agroalimentares quanto artesanais e industriais, que são 3 focos que o Brasil já tem, né, registros, sem comprometer a qualidade e nem gerar impactos negativos às comunidades de origem, porque nós vimos que é uma questão muito tradicional, muito cultural. Então, algumas IGs, elas não têm um perfil exportador, porque se aumentar muito a escala de produção, pode danificar o produto, perder a qualidade, que é justamente o diferencial competitivo dela, ou gerar impactos negativos para a comunidade, não tem capacidade tão grande, mas muitas têm, ou podem ter esse potencial ali exportador. Você vai ter dificuldade nessa pergunta. Eu tenho que mexer um pouco. Você vai ter que mudar essa pergunta. Porque diretrizes, você pode pegar as diretrizes da OMC, pegar os princípios, são essas. Mas será que são essas? Talvez você tenha um tema, mas ele não tem a pergunta. Não tem pergunta. Não tem que pensar nessa pergunta. Melhorar ela? Mas por enquanto eu tenho esses 3 pilares que eu gostaria de precisar. Então, IG, né? Comércio exterior, essa questão de internacionalização, e SG. Que você pode ter uma indicação geográfica que você não exporta, né? E ela pode ser de acordo com esses princípios ou não, né? Então tem ali o diagrama de Venn, eu estaria focando numa intersecção, né? Você vai ter que pensar em outra coisa. Talvez não diretrizes, você vai ter que pensar. Porque uma coisa é pensar no mercado europeu, outra coisa é o mercado americano, outra coisa é o mercado asiático, outra coisa é o Oriente Médio. Então, de repente, lá no Oriente Médio é importante que seja halal, coisa que na Europa não é, nos Estados Unidos não é. Então, por isso está muito amplo, você vai ter que fazer enxugar isso. Você vai ter que enxugar. Posso te ajudar, vai pensar. Eu agradeço. Tem que pensar numa pergunta que possa envolver esse tema, mas eu não colocaria diretrizes. Diretrizes é muito amplo. Uma coisa, você vai... muita coisa. Já pensei em outra questão, mas também não dá.
porque a gente tem que fugir da palavra eficiência. Eficiência para quem? Para quando? Como? Tem que conceituar. Isso é muito complicado. E nós vamos ter que pensar aí no teu projeto. A pergunta, qual a pergunta que se pode fazer? E tem que ser ainda em consonância com o teu orientador, com o perfil do teu orientador. Tá? Tem que ver o que ele está... Bom, ele trabalha com propriedade, essa parte intelectual. Mas são algumas coisas que... Pessoal, por que isso é importante? Porque todos vocês vão passar por isso. Todos. Eu tenho alguns orientandos agora de TC. Agora não antigamente é TCC. Agora é só TC. Eles economizaram a palavra. TCC está muito comprido. Tá? É só TC. Só que eu continuo sendo chato. Eu faço um cronograma. Você vai me apresentar tais coisas, vamos fazer um artigo, tá bom, então o que eu preciso? O primeiro encontro foi as ideias, daí o segundo encontro já apresentou uma estrutura a partir das ideias iniciais, aí o terceiro encontro, então, agora essa semana, vai ser o que já foi trabalhado em cada um dos aspectos. Então, só que você tem que ter uma pergunta. A tua pergunta, por que a pergunta chama? A pergunta chama o que se tem que estudar antes. Para que eu possa responder a pergunta, eu tenho que ver algumas questões antes para poder trabalhar com a pergunta. Todos vocês, sem exceção, vão enfrentar isso. Na graduação, no mestrado, no doutorado. Só que a diferença dela é o seguinte, ela tem que ter uma inovação. O trabalho dela tem que ser inovador. Por isso, quando eu falei para você, se olhar esse mercado, fazer uma comparação desse estudo, pegar o mercado, essa situação em cada um dos principais mercados, fazer uma abordagem, aí tem na questão, é uma abordagem interessante e provavelmente inédita, né, se você pegar esse tipo de abordagem, as configurações por macro-regiões no planeta. Então, divide o que passa a ser interessante, os aspectos, e se tem aspectos em comum, aí se coloca se tem aspectos comuns em relação a isso, mas são ideias. Bem interessante. Eu pensei muito no efeito Bruxelas, que eles falam que a União Europeia é mais estrita, mais rígida, e daí acaba regulamentando entre eles. Daí, sem uma imposição direta, outros países acabam entrando em conformidade com o modelo europeu para estar em conformidade Não com necessariamente, mas veja, quando eu falei para você, do Oriente Médio, você vai pensar em halal. Tá? No mercado chinês, eles têm algumas condições draconianas para você fazer o registro para poder importar para a China. Tá? É um critério muito curioso para você conseguir uma série de licenciamentos diferentes do Japão. No Japão, por exemplo, não tem... o Japão é mais rígido do que Singapura. Tá? Então, você vai vendo cada uma dos aspectos, que é muito curioso. Claro, você vai ter que ter uma pergunta e olhar a resposta dessa pergunta vai variar dependendo da região. São critérios que você vai poder responder dependendo da região. Então, na verdade, eu já estou montando o teu trabalho, mas eu não quero... E o legal da pesquisa é justamente esse debate, esse trilhar no caminho, né? Muita conversa, muito diálogo, você vai descobrindo o seu tema ao longo da pesquisa, não é uma questão... Você fixa uma pergunta de pesquisa lá no início e até o final vai ser aquela pergunta. Não é assim que funciona. Já vou alertando para o futuro TC, aqui na graduação. Algo bem normal isso, de você montar uma pergunta e ver que não era bem assim, reformular. E é normal mudar, tá? Também é mudar, é normal. Nós temos aí, vai ter essa semana a segunda apresentação do projeto de pesquisa da Juliane Andretti. Vai fazer um novo projeto. Ela fez um novo projeto, porque aquele primeiro projeto conceitualmente tinha problemas. Há uma banca, porque ela no projeto ela colocou assuntos que colocaram uma banca um pouco exigente nesse sentido. Agora mudou o sentido e está um projeto bom, também bom, igualmente bom, mas mais palatável, porque você tem que dar conta. Tem algumas condições prévias, você tem que dar conta de alguma coisa.
Não é só fazer um levantamento prévio sobre o assunto, é da questão da execuibilidade. Se é execuível, ter acesso a tais informações, isso é muito importante. Vocês todos vão enfrentar isso, sem exceção. Vocês vão enfrentar isso. Então, claro que no caso dela a exigência é maior, porque ao final do trabalho ela passa a ser referência. O estudo dela passa a ser doutrina. Como doutora, passa a ser doutrina. Daí ela pode dizer, eu acho. No final, finalmente acha alguma coisa. Agora, por enquanto, você não acha nada. Vai ter que usar os outros autores, etc. Claro que na tese, aí sim a conclusão, aí não são considerações finais, aí a tua conclusão, você conclui alguma coisa, aí já é um papel teu. Isso é um papel teu. Esse é um fator importante. Aí você já está como doutrina, na tua conclusão. Mas ainda falta o chão. Tem que vamos achar a tua pergunta. Aquela pergunta lá não tem que modificar. Mas veja, eu não posso, você vai falar com o teu orientador. E para poder trabalhar com esse tema. Claro. E algumas questões, se puder passar, por favor. Algumas questões acabam sendo aproveitadas, eu imagino, porque, bom, a minha hipótese, principal, que também vai mudar um pouquinho, que a pergunta vai mudar, obviamente, é que os princípios ESG, eles podem ajudar, impactar positivamente nessa questão toda de valorização das IGs, de fazer mais desenvolvimento, de toda essa questão que nós trabalhamos hoje, na apresentação, com foco ali na exportação desses produtos, porque ainda é muito baixa, é muito pouca, então como ajudar justamente essa exportação para que quando tiver esse potencial e de acordo ali com princípios de sustentabilidade, de governança, questão social e ambiental também. Se puder passar, por favor. Aí, aqui é bem a parte de metodologia, que quando você tem uma hipótese, você também tem variáveis, que seriam as outras opções, além daquela, que são bem probabilidade, matemática, se for pensar também. Então, uma outra é que esses princípios eles não impactam de forma nenhuma essa gestão de IGs. Aí, outra possibilidade aqui é que pode impactar negativamente essa questão da gestão de IGs e pode até impactar, mas não na questão da exportação. Então, impacta a IG positivo ou negativamente, mas sem uma relação direta ali com a exportação. Seriam variáveis nesse primeiro... Depende do mercado, porque você tem que ver o mercado fim. Seria pensando no europeu aqui, né? Então, seria a questão europeia. Então, as exportações para a Europa. Sim. Daí não dá para generalizar. É abraçar o mundo, literalmente. Daí não se não dá conta. É verdade. Mas daí, como que eu instrumentalizaria isso, Quais seriam meus objetivos, se puder passar por cá? A importância eu acabei falando um pouquinho, essa questão da inserção do Brasil em novos mercados, da SG acabar sendo uma barreira não tarifária, uma questão que você tem que observar para entrar nos mercados. A questão até de formulação de políticas públicas, pensando em como fortalecer isso internamente, mais internacionalização. O SEBRAE faz um excelente papel, mas pensar também em como ajudar nesse campo. Por isso que eu tinha pensado em diretrizes, alinhar essa questão da governança com a ESG, mas talvez diretriz é muito inicial ainda. Aí, então, o objetivo é auxiliar a exportação desses produtos, que já têm uma ESG reconhecida e têm esse potencial exportador, na conquista de novos mercados, pensando, claro, em respeitar as questões de desenvolvimento sustentável e as questões ambientais ali ligadas. Então, tem que responder, para que está fazendo isso? A pergunta, o objetivo geral é para quê? Para que está fazendo isso? E específico para quem? Para quem? É o destinatário. Para que está fazendo isso? Então, o objetivo é auxiliar a exportação de produtos nacionais. Quer auxiliar a exportação de produtos nacionais, não quer auxiliar os exportadores. Quer auxiliar só os produtos. Seria pensando nas associações aqui, as cooperativas. Então, quem são... para que está? Então, os exportadores nacionais, não os produtos. Os produtos então, tem que alterar isso aí. Bem observado. Tá? Vejam, aqui eu falo aqui com o professor de metodologia, que ela teve metodologia comigo. Aliás, você também teve. Então, por isso tem que pensar nessas questões da construção.
e uma metodologia bem feita, nossa, o trabalho flui muito perfeitamente. Assim, Fazer um projeto, porque todo projeto você vai aproveitar um projeto que você fez na tua tese, na tua dissertação, você aproveita, né? Toda a parte do projeto vai estar por exemplo, a justificativa vai estar na primeira parte da introdução, os objetivos também na introdução, tá claro? Aí, dos objetivos que vai chamar quem são os destinatários, você vai estar na questão dos capítulos, vai ser muito interessante mesmo. E sempre no infinitivo, né? Analisar, estudar os princípios, só que aqui tem que fazer, né? Para utilizar a gestão coletiva tanto bem. Analisar com práticas ambientais, sociais de governança, associadas à higiene, em conformidade com os critérios exigidos por mercados importadores. Para aqui, tudo bem. A minha ideia inicial era pegar as 151 ONGs brasileiras, colocar em uma planilha, pensar diretrizes, assim, ver como que cada uma lida com questões de comércio da OMC, da União Europeia. Defina diretrizes. Eu pensei, assim, quais são os requisitos para atender ao... Requisitos são diretrizes? Não. Veja, Verdade. tem que analisar. Você tem que colocar de maneira clara. Sim, os principais requisitos. Opa, tem quem gostaria? Perguntas? Talvez foi assim que ele Professor, deixa eu até fazer um parênteses. Vocês falaram da questão da metodologia e como ela é realmente importante para a gente, até para a gente escrever artigo e resumo expandido. O professor vai ter um curso disponibilizado em outubro no Instituto Roy sobre metodologia, que é gratuito. Quem quiser assistir, tá lá. E isso ajuda a gente a estruturar, tanto como artigo, resumo expandido, dissertação, tese, saber o que é a questão, qual é a pergunta que você vai responder, quais são os objetivos, todas são essas questões que a gente precisa para fazer qualquer trabalho acadêmico. O que acaba acontecendo? Por isso que os outros professores acabam fazendo artigos com as minhas orientandas, a quantidade é muito grande. Ele fala com os meus orientandos, claro, porque está quadradinho, sabe exatamente como deve ser feito. E aproveitando o comentário da Lauren para o Congresso do NEAD, né? Que tem um resumo expandido, artigo de submissões até dia 5 de outubro. Até 5 de outubro. Está lá, o do ano passado está ali para vocês, quem não viu ainda, para poder dar uma olhada. Tá? Esse é do ano passado. Tá? Não sei se você já tinha visto? Tá, esse é do ano passado. Todos os artigos e resumos seguem essas metodologias que estão, né? Sim, nós vamos constituir daqui 2 semanas a comissão que vocês do Conselho já estão, você também está, né, da comissão para poder ser responsável por cada um das várias coisas que vão ser feitas pela frente. Isso vai ser necessário. Eu posso organizar, convidar os professores, até pensar assim, mas não consigo dar conta. Tá? Aí eu vou precisar muito de vocês. Pode contar com a gente. Eu conto. Tá? Aí, dando continuidade, então, né? Analisar as coisas de SG, fazer os paralelos, seriam ali a forma que eu atingiria a minha pesquisa inicial. Pode passar, por favor. Então, essa era a minha ideia inicial, fazer ali, pegar todas as IGs que o INPI reconheceu, colocar em uma planilha, um Excel, digamos assim, e começar a ver com esses parâmetros. Aí, quais parâmetros ainda não sei, mas seriam parâmetros ali de SG focados no mercado europeu, muito provavelmente, e começar a comparar, para ver, esse exporta, o que ele exporta, o que ele tem de mais forte ou mais desenvolvido, digamos assim, do que os outros. E é muito difícil até fazer essa análise, porque cada caso é muito diferente do outro, cada caso acaba sendo bem único quando a gente começa a olhar as IGs. Eu já sei que é um dos desafios que eu vou enfrentar ali pela frente, para ver como que você traça um guia, digamos assim, uma orientação, se cada caso realmente é muito particular. Mas seria mais ou menos essa a linha ali de abordagem. E daí, a partir dessa análise, examinar quais seriam obstáculos, quais seriam oportunidades para esses, não para os produtores, né, não os produtos, que eles enfrentam, para adequar esses padrões aí de conformidade, de SG e entrar nesses mercados. A princípio seria isso. Se der para passar, por favor.
Daí aqui é só mais questões de metodologia, né? Uma outra forma seria realizando estudos de caso, que é justamente analisando casos importantes que exportem ou que têm potencial de exportar, para comparar essas experiências brasileiras, até com casos internacionais também, a gente falou de champanhe e tantos outros, pensando ali na exportação de maneira mais sustentável, de acordo com o SG. Aí agora só umas considerações finais, né? De tudo que a gente falou hoje, o que nós poderíamos aproveitar dessa apresentação. Então, a indicação geográfica está muito relacionada com o turismo, com o desenvolvimento regional. É muito importante nós pensarmos em políticas públicas para fortalecer esse instrumento, porque até nós vimos ali muitos dados de como isso é forte e tem muitas indicações geográficas reconhecidas lá fora, e como o Brasil tem um potencial gigantesco para explorar nesse sentido. Explorar de uma forma boa, né? De mais reconhecimentos, mais valorização, ter um posicionamento melhor no mercado externo, no mercado interno também. A própria questão da Acordo Mercosul Europeia, que coleta o produtor do Gorgonzola, do Queijo Azul, a gente também tem essas questões lá fora. O sistema de Lisboa, que muito provavelmente o Brasil vai reconhecer, então a gente vai ter essa possibilidade de ter IGs reconhecidas em vários outros países. A questão de favorecer ali uma governança coletiva forte, valorizar os consórcios, pensar nessas estratégias para realmente ajudar e ter um registro mais número de registros e manter uma boa governança dos que já são reconhecidos. Seria meio que essa a ideia. Nós já temos as IGs artesanais e industriais reconhecidas, já temos vários exemplos, então isso já é algo muito bom, comparando com os que ainda estão nessa parte normativa de regulamentar isso. E os princípios da SG, que é a minha hipótese, né, que eles se aplicam, podem ajudar em toda essa valorização do patrimônio cultural, material, ambiental também, né, nesse sentido. Seria isso, fico aberto para dúvidas, questões que vocês têm. Obrigada. Eu gostaria de entender, mas eu não sei a respeito da realização das migrações. Assim, seria através do sistema de Lisboa, a gente poderia acionar na ONU e como que a gente poderia. Eu acredito que seria por essa forma mesmo. Judicializar? Bom, isso, dependendo da questão, vai muito mais a possibilidade de mediações, de bons ofícios. Tem que pensar nessas questões, porque a judicialização é complicada. Ela demanda a questão da dificuldade prática disso, né? Da questão de custo, da questão de... Então, esse é o problema. Esse é o problema. Se você pensar em termos de maiores. E eu excelente pergunta, porque casos litigiosos no BMG. É uma análise que você pode fazer, como são resolvidos essas questões. É um outro problema. A questão das marcas, elas podem ser utilizadas por marcas grandes internacionalmente muito datadas. E daí não dão a devida atribuição a quem realmente faz, né, aqui no Brasil. O tema da nossa contribuição horrível da apropriação cultural, mas é muito relacionado, com certeza. Nossa, e é difícil essa questão de você provar, da titularidade, mas realmente, a questão judicial. O Acordo de Lisboa, precisa estudar ele mais a fundo, porque como o Brasil ratificou, eu fiquei muito assim, eu não estive na parte do Haiti, mas eu acredito que pela ONU, mas aí também demora, tem que ver como é que está no âmbito do Congresso. Está, se já tem, se nós chegamos a assinar? O de Lisboa ainda não, mas também acho que Não, nós temos que assinar antes, para poder com aderir. certeza. O aderir, aí só as formas de direito ação privada, direito ação pública. Bom, claro, esse tema, eu acho um tema apaixonante. É um tema que sempre, ela dá uma resposta boa. Nós precisamos de especialistas nessa área. Precisamos de especialistas. Então, é sempre bem-vindo. Alguns de vocês é o primeiro contato que se teve disso. O primeiro contato que se já teve disso antes, contato. Não? Você já qual período está? No oitavo. Desde 2023 com vocês, né? Então você já teve algum contato com essa parte sobre propriedade intelectual.
já assistiu as apresentações do Marcos Souza, né, que acabou se especializando nisso, que, aliás, é o que vai fazer a apresentação semana que vem, dele, né? O tema, claro, é um outro tema completamente diferente, que vai ser a influência do iluminismo francês na Revolução Meiji e na Primeira República Chinesa. Então, é um tema, já que nós falamos aqui um pouco do Extremo Oriente, e é bem interessante, a Revolução Meiji vai ter um impacto bem grande pela resposta que o Japão vai dar a essa pressão. O Comodoro Perry, em 1856, ele força a entrada na Baía de Tóquio. Isso vai redundar o Japão na época do clã Tokugawa, ele tinha se fechado para o mundo, com exceção de um entreposto em Nagasaki, um entreposto holandês em Nagasaki, ele estava fechado para o mundo. E a resposta do Japão foi muito interessante. Na Revolução Chinesa, também, em 1911, nós vamos ter essa revolução que é proclamada a República. Então, cai a dinastia Quan e de repente, então os Manchus caem e nós vamos ter uma nova realidade na China, que também é bem interessante. Então, são aspectos... Puxa, mas isso tem a ver... A história tem a ver com o comércio? Muito. Tem a ver com o comércio, tem a ver com o direito, tem tudo a ver. Tudo está ligado a tudo. É isso que eu quero mostrar para vocês. Sempre. Tudo está ligado a tudo. Os nossos saberes. Você pode... A vantagem é que você pode articular com vários aspectos. Esse trabalho de hoje, por exemplo, seria analisar como é que é o mercado japonês, o mercado chinês, as diferenças de uma proposição de venda de produtos brasileiros para esses mercados, quais são as condições que esses mercados se propõem, e daí, ao final, saber se existem algumas questões que são comuns. Isso é uma propositura interessante, uma reflexão interessante. A tese, existem condições básicas comuns entre esses diferentes tipos de mercados, porque eu não sei se cabe diretrizes. Eu impliquei com diretrizes, porque é muito... mas existem condições comuns para isso, e onde são estabelecidas? Claro que ao OMC, os princípios estabelecidos vão ajudar bastante, principalmente depois da rodada de Tóquio. Mas algo para se pensar também. O tema teu está no início da pesquisa, ainda tem que achar bem a tua pergunta, para poder... E o problema é que você acha a pergunta e muitas vezes você é tentado com outras coisas que começa a ler. Aí você não sabe, puxa vida, eu quero manter essa... alguns aqui, vocês sabem exatamente o que eu estou falando. Quantas tentações você sofrendo? Mantenha a tua pergunta, não desvie do foco. É isso que acaba acontecendo muitas vezes, se desvia do foco. Mas é um processo de pesquisa. Só que eu quero o seguinte, a pesquisa tem que dar resultados práticos. Eu acho que a questão acadêmica é fundamental, mas não é a única. Isso aqui pode ser aproveitado para não ficar guardado como uma obra na biblioteca. Isso aqui pode ser colocado em prática, sempre. Eu sempre parto disso, a possibilidade, as orientações minhas são nesse sentido. O trabalho que vocês podem fazer é um trabalho que pode ser colocado como base para os setores interessados. Isso é fundamental, sempre é fundamental. Não é só uma base teórica, pura e simplesmente. Tem que ter um reflexo. É o dever dever da academia proporcionar não só a reflexão, as reflexões filosóficas são importantes, é claro, dão a base, a teoria da norma, são as grandes bases, a corrente filosófica que você vai seguir, obviamente,
mas ela também tem que ter um resultado prático. Nós estamos fazendo aqui mesmo, o NEAD, o que eu quero de vocês? Eu quero que vocês enriqueçam o currículo de vocês e, com isso, facilite o ingresso do que vocês querem fazer no futuro. Esse é o objetivo. Esse é o grande objetivo. Por isso, eu fico muito feliz na apresentação de hoje, foi muito bem-vinda as duas. Eu sempre repito as palavras do Nietzsche: paga-se mal ao mestre quando se continua sempre a ser apenas um aluno. Tem que superar e ir além. Isso que eu gosto no nosso grupo, essa possibilidade. Então, eu os convido para a semana que vem, num tema completamente diferente, mas igualmente interessante. Igualmente interessante. Desejo a todos um excelente final de semana. E que, se Deus quiser, semana que vem nos encontramos aqui às 10 horas. Muito obrigado. Obrigado a quem assistiu online. Até a semana que vem. Parabéns. Sempre tem.